Olá, leitores e leitoras, seguidores do canal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Se não forem seguidores do canal, toca a clicar no botão de subscrição e bem-vindos a um vídeo aqui do Cantinho Literário. Eu estou de volta, como puderam ver pelo título, pela miniatura, com a opinião de duas obras que eu li agora durante o mês de novembro para o projeto Ler os Nossos. Portanto, são obras de autores portugueses, de autores nacionais. Duas obras que eu amei ler e que me vão ficar, acho que, para sempre no coração, mas que são duas obras que foi difícil ler pela sua temática e duas obras das quais é difícil falar. Mas vamos lá, vamos a isso. Então, a primeira obra é esta, Morreste-me, de José Luís Peixoto. É uma obra pequenina, não chega às 40 páginas, é mesmo algo muito singelo, mas que teve um impacto brutal em mim. Como eu saberia antes de começar a ler que ia ter. Eu já sabia qual era a temática, eu sabia e questionei, ponderei, leio, não leio, o que é que eu faço, e decidi ir em frente, sabendo que me ia arrasar completamente. E arrasou. Para quem não sabe, Morreste-me é uma dedicatória, no fundo. É uma obra escrita em memória ao pai do autor, ao pai de José Luís Peixoto, que é o Sr. José João Serrano Peixoto. É a memória deste senhor, que morreu cedo demais e que deixa muitas saudades na família. Então José Luís Peixoto partilha um pouquinho connosco, com os leitores, quem foi o seu pai. Foi um pai presente, foi um pai amigo, foi um homem de família, que deixou uma viúva, que deixou uma filha, uma neta e um filho, José Luís Peixoto. Foi um pai que amou o seu filho e que foi amado pelo seu filho e que sofreu muito. Foi uma pessoa que nós percebemos que ele morreu com cancro, porque há aqui a referência a tumores e a tratamentos. Foi uma pessoa que lutou enquanto conseguiu, mas que foi vencido, como tanta gente é vencida pelo cancro. E José Luís Peixoto fala-nos aqui das suas memórias do pai antes da doença, mas sobretudo do pai já doente. Narra-nos aqui alguns episódios do pai já doente, da esperança que o pai ainda tinha, da incapacidade que ele teve perante a esperança do pai que ele não tinha, não é? De uma cura, de dizer ao pai, não, as coisas não vão melhorar. Porque não se diz isso, não é? Não se diz isso a um pai que está a lutar contra um cancro e que tem esperança, porque as pessoas têm que manter a esperança enquanto estão na luta. Mesmo que nós saibamos que não há grandes esperanças e que o prognóstico não é bom, nós continuamos a dar força aos nossos. E foi isso que ele fez. E fala-nos aqui de memórias do hospital e memórias do funeral. Isto acontece, nós quando passamos por um funeral do ente querido, depois, mesmo anos mais tarde, a nossa memória faz isso, não é? Deixa-nos ali fragmentos, nós não relembramos necessariamente tudo o que aconteceu, todas as pessoas que vimos, que falaram connosco, ou exatamente o que é que disseram, mas ficamos ali com um flash de momentos, determinados momentos, que não são necessariamente os momentos mais importantes sequer, mas ficam várias memórias e ele relata-nos o condutor da carrinha funerária, ali um episódio que não é necessariamente o mais importante do que se passou naquele dia, mas são memórias que ficam. Doença, luta, dor, sofrimento do doente, sofrimento da família, funeral, hospitais, etc. A viúva. Esta obra tem tudo isso e mais, e a mim tocou-me profundamente, porque sei o que é esta dor. Conheço-a perfeitamente e então deitou-me completamente abaixo. Eu vou só ler aqui um pouquinho. O José Luís Peixoto faz esta referência várias vezes, que relata um pouquinho a preocupação que o pai tinha com ele. Eu não marquei a página, já não sei onde é que está. Está aqui.
que o pai tinha com ele, porque isto já foi há muitos anos. José Luís Peixoto era um jovem, não era o escritor de renome conceituado que nós conhecemos hoje, não é? Isto já tem muitos anos, o pai já faleceu há muitos anos. Ele ainda era um jovem e o pai preocupava-se com o futuro do filho, como é natural, não é? Um bom pai. Então o pai dizia-lhe: orienta-te, rapaz. Eu oriento-me, pai. Não se preocupe, eu também sei, eu também consigo. Eu oriento-me, pai. Não se rale. O trabalho não mete medo. Esteja descansado, pai. Ele faz esta referência várias vezes, lá está. São as coisas que nos ficam. No caso do Gélios Peixoto, foi esta memória do pai estar sempre preocupado com ele, com o futuro do filho. Se o filho ia ter trabalho e o filho sempre a descansar, não se preocupe, pai, que eu oriento-me. Esta não é uma obra para toda a gente. Para mim é uma obra 5 estrelas, bem que para mim é um pouco também estranho estar a classificar algo deste cariz, mas para mim é uma obra que me encheu completamente as medidas, que me tocou no meu mais íntimo, foi mesmo ali às entranhas completamente, porque eu compreendo perfeitamente, isto não é a minha família, não é o meu pai, mas podia ser algo escrito por mim, sem dúvida, porque eu me revejo em muito do que aqui está. Então, para mim é uma memória, uma dedicatória lindíssima à memória de um pai querido, um pai amado, de um pai de quem seguramente o autor vai sentir sempre saudades, apesar do passar de os anos, as memórias boas ficam e pai é pai, não se esquece nunca. Vou ler-vos, eu não resisto, eu tenho que ler aqui mais um pouquinho da obra, aqui umas linhas que eu acho que dizem tudo. Resumem perfeitamente o que é esta dor, o que é este sofrimento, o que é este luto, o que é esta perda, o que é esta falta que fica na vida de um filho para todo o sempre. Para todo o sempre. É uma falta que nos vai ficar para sempre, a partir do momento em que se perde um pai ou uma mãe. Eu acho que isto diz tudo e o carinho, o amor que transborda nesta obra está aqui. Pai, dorme pequenino que foste tanto, e espeta-se no peito nunca mais te poder ouvir, ver, tocar. Pai, onde estiveres, dorme agora. Menino, eras um pouco muito de mim. Descansa, pai. Ficou o teu sorriso no que não esqueço. Ficaste toda em mim. Pai, nunca esquecerei. E nunca esquecemos quem nos criou, quem contribuiu para sermos o que somos, quem se sacrificou por nós, quem nos deu amor, quem nos deu ensinamentos para a vida e quem partiu cedo demais. Não esquecemos nunca. Novamente, esta obra tocou-me imenso. Eu não sou de chorar com obras literárias, não sou mesmo. Mesmo que ache a obra lindíssima, que seja uma história arrebatadora e com muita dor, que eu fico apaixonada pelas personagens, não costumo chorar, mas com esta, por ser o que é, por tudo o que diz do autor, não é? Porque é real. Isto é uma obra classificada como ficção, diz aqui dentro ficção. É ficção, mas é baseada na realidade. E eu conheço esta realidade bem demais, gostava de não a conhecer, gostava que esta obra não me tivesse tocado tanto, gostava que não me tivesse dito tanto, mas disse muito para mim, que foi uma obra extraordinária que eu estava com muito receio de ler, mas ainda bem que li. Ainda bem que li. Gostou-me, mas ainda bem que li porque me fica sempre no coração. Esta obra não vou recomendar nem deixar de recomendar a ninguém. Novamente, como eu disse, isto não é para toda a gente, nem é para toda a gente em todos os momentos da vida. Com base naquilo que ouviram, do que eu acabei de dizer, acho que cada pessoa deve decidir por si se é a obra que quer ler e também que se pode dar ao luxo, entre aspas, neste momento de ler. Depende da altura da vida em que a pessoa decide é a obra certa ou não é para ler. Fica ao vosso critério, mas eu adorei. Depois, uma segunda obra que também não é muito fácil falar dela, que é esta, A Paixão Segundo Constança H, de Maria Teresa Horta. Primeiro que tudo, eu tenho que falar desta capa, que é brutal. Eu estou apaixonada por esta capa. Eu sei que muita gente não gosta de capas com rostos, em que os olhos estão a olhar de frente. Eu adoro.
São das minhas capas preferidas. E quando são pinturas, então, acho maravilhoso. Esta capa diz cá dentro, isto é um quadro, é um óleo sobre tela, pormenor do quadro Mulher com Olhos Azuis, de cerca de 1918, um óleo sobre tela. Estes olhos podem chocar ou podem incomodar algumas pessoas, mas esta capa, a meu ver, é a capa perfeita para a obra em questão. Portanto, A Paixão segundo Constança H. Fala-nos, não surpreendentemente, de Constança H., de uma mulher chamada Constança, uma mulher que carrega muito sofrimento dentro de si e que é a nossa narradora. Ela conta-nos a história da sua vida, o seu sofrimento. Constança era casada com Henrique H., um homem por quem ela tinha uma paixão louca. Ela era muito, muito, muito apaixonada pelo seu marido. A Paixão segundo Constança H., né? Está explicado o título. Mas Henrique não demonstra o mesmo amor pela mulher que ela tem por ele. Atenção que aqui nós só temos o ponto de vista de Constança, não temos o ponto de vista do Henrique, mas de qualquer das formas o que Constança nos narra é um marido emocionalmente distante, um marido que a traiu. Isto não é spoiler, vem aqui na parte de trás. Quando Henrique H. lhe dá a conhecer a sua traição, a paixão de Constança transfigura-se. Portanto, ele traiu-a, aparentemente não tem grandes remorsos, mas isso transforma efetivamente Constança H. Ela sofre imenso com o afastamento e com o desinteresse do homem por quem tem uma grande paixão. E esta paixão não é só amorosa, de sentimentos, é uma paixão também carnal. Há momentos desta obra em que a autora nos faz um descritivo bastante cru, de uma grande tensão sexual, não é? Há um descritivo da carga sexual que existia da parte dela, da atração física que existia. Qual é o problema maior aqui? Não é propriamente a traição e um casamento que se desfez devido a uma traição. Não é isso. Henrique é o responsável pelo internamento forçado de Constança num hospital psiquiátrico. Constança narra-nos vários episódios da sua estadia no hospital psiquiátrico, onde ela era tratada. Ela foram buscá-la à casa, à força, amarraram-na no colete de forças à filme, assim uma coisa à filme, com aqueles coletes de forças branco, com os braços amarrados, à vista dos próprios filhos, e foi arrastada e internada involuntariamente num hospital. Nesse hospital psiquiátrico, ela foi tratada com medicação, para adormecer, não é? Para deixar sem reação, com injeções e com choques elétricos. Não há qualquer relato, em alguma altura, dela ter de fazer consultas de psicologia ou de psiquiatria com um médico especializado que realmente demonstrasse algum interesse em a ajudar do que quer que seja o problema dela, que levou ao internamento. Se tivesse sido um internamento justificado, haveria um acompanhamento médico. Não houve. Havia maus tratos, havia violência física com os choques elétricos. Vou-vos ler aqui um excerto que demonstra, que descreve um pouco o que eu acabei de dizer. Seja o que for que acontecer, estou condenada. Os choques elétricos deixam buracos lívidos na minha cabeça. Às vezes sinto-me bem, não sentindo nada. Eu sou nada. O quarto rodopia ainda dentro dos cintilantes relâmpagos de luz que a cegam. Agoniada, tonta, aturdida. Passa a língua tumefacta pelos lábios feridos, secos, apesar do objeto que lhe metem sempre entre os dentes antes de cada descarga elétrica. Isto é assim uma coisa muito macabra, muito violenta. É um tratamento horrendo de filme de terror ao qual Constança H. tenta sobreviver, embora se note muita incompreensão. Existe um isolamento muito grande, ela não tem visitas nem do marido, nem dos filhos. Ela faz referência à mãe, mas a mãe não foi propriamente uma mãe extremosa ou carinhosa. É uma mãe que não dá apoio, é uma mãe ausente também. Dá a entender a certa altura que a própria mãe, no seu tempo, deve ter tido uma experiência também não muito feliz de vida,
que talvez justifique de alguma forma ser uma mãe tão fria, tão distante, que não faz nada para ajudar a filha a sair deste buraco e deste inferno em que ela vive. Constança também tem atitudes que não são nada louváveis, ela acaba por, não vou aqui dar spoiler, mas ela acaba por ter um comportamento e ações que não a favorecem nada e que acaba com referências a uma prisão. Portanto, passamos de um hospital psiquiátrico para uma prisão, ela continua, está sempre presa, está sempre isolada e está sempre numa infelicidade atroz. Isto é um relato da experiência de vida de uma mulher que, devido ao comportamento de um homem, devido à ação de um homem, acaba por destruir completamente a vida. Se fosse um homem, isto teria acontecido? Um homem teria sido hospitalizado num hospital psiquiátrico à força? Sujeito a choques elétricos? Sujeito a injeções? Não, não é? Muito provavelmente não. Esta é uma obra, não fosse pela temática, que se leria no ápice. É um livro relativamente grossito, mas devido à mancha gráfica que tem muitos apontamentos, assim, páginas em branco, outras páginas apenas com uma notinha entre parênteses. Tem poemas de Constança H. Esta obra tem vários poemas, portanto podem ver pela mancha gráfica que é de leitura rápida, é de leitura fácil. Os capítulos são capítulos sempre muito pequenos, portanto, este tem aqui uma página, aliás, meia página, e depois o capítulo conclui com mais uma página A4 e vem mais uma notinha. Portanto, a mancha gráfica é sempre isto, não é? É sempre isto. É uma obra que facilmente se lê assim, mas a intensidade emocional, a carga emocional é de tal ordem forte, o sofrimento desta mulher é tão grande, a injustiça que nós sentimos por tudo aquilo por que está a passar é de tal ordem que é difícil ler tudo sem fazer pausas. É muito difícil pela temática em si. Mas é uma obra maravilhosa. Adorei a escrita de Maria Teresa Horta, adorei a obra em si, a história em si. O título poderão reconhecer que é muito semelhante ao título da obra de Clarice Lispector, A Paixão segundo G.H., e não é por acaso. Maria Teresa Horta faz referência a Clarice Lispector nesta obra e faz também referência a Sylvia Plath. Sylvia Plath é aquela escritora que escreveu A Campanula de Vidro. Em Portugal é A Campanula de Vidro, penso que no Brasil é a Redoma de Vidro. No original é da Belle Jour, que é uma obra também de carga muito, muito intensa, na qual a autora, que acabou por se suicidar aos 30 anos, a autora descreve a sua depressão. Portanto, são referências que vêm nesta obra, tudo de obras extremamente duras, em que as protagonistas são mulheres, carregadas de um imenso sofrimento interior. Mais uma obra que eu recomendo a leitura. Gostei muito desta obra, dei-lhe 4 estrelas, mas não é para toda a gente. Não é para toda a gente. Portanto, leiam se realmente estiverem numa onda de obras literárias com esta carga emocional e com esta onda de sofrimento para a protagonista. Coletes de forças, injeções, choques elétricos, uma mulher internada à força num hospital psiquiátrico que trata os seres humanos como se fossem algo abaixo de lixo, não é? Há algo muito abaixo de um ser humano. Foram estas as minhas 2 primeiras leituras para ler os nossos do mês de novembro. São obras pesadas, mas são obras maravilhosas, que eu tenho orgulho em serem de autores portugueses. Portanto, vou continuar o meu mês a ler autores portugueses. Espero que vocês também estejam a fazer o mesmo. Digam-me alguma coisa nos comentários, o que é que estão a ler para ler os nossos, ou durante o mês de novembro para outros projetos eventualmente. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo se gostaram do conteúdo e quiserem mais conteúdo semelhante. E nós vemos no próximo vídeo. Boas leituras e até lá!